Meus amigos, estou novamente aqui no nosso quadro Entre Amigos e hoje eu estou com um amigo muito especial, alguém que veio de longe, veio de Alphaville, o pastor Hugo, pastor de adoração da IBM Alphaville. Ele acabou de dar um seminário aqui na Igreja do Passo da Areia, foi top das galáxias, falou muito bem, inspirou, emocionou, instruiu, e agora nós vamos ter aqui um papo, aqui uma conversa entre amigos, e ele vai nos dar aqui uma palavra bem especial. Hugo, boa tarde, bem-vindo ao canal, é um prazer estar com você aqui hoje. Pastor, o privilégio é todo meu, eu que agradeço o convite. Top da galáxia foi a recepção que vocês deram pra gente aqui. Muito bom estar aqui com vocês e nesse canal que tem sido importante para pensar, conversar e relacionar com as pessoas. Pastor Hugo, eu queria, você falou aqui no seminário, né, sobre a importância do pastor de adoração, ou ministro de adoração, líder do louvor, a relação dele com o pastor da igreja. Como tem muito ministro de louvor que assiste esse canal, eu queria que tu falasse sobre isso. Como deve ser essa relação do ministro de louvor da igreja com o pastor da igreja? Muito bem, é uma pergunta muito importante, pastor, e fundamental. Por quê? O pastor, ele está no culto. E o ministro de adoração, ou pastor de adoração, também está no culto. Eles precisam se conversar, precisam sonhar o culto. Você já imaginou você sonhar o culto, ou vir para o culto, e você não tem empatia pelo teu pastor de adoração, o ministro? Horrível. Horrível. Como que vai fluir o culto? Não flui. Certa vez eu escutei uma história de uma igreja onde o pastor de adoração não falava com o pastor da igreja por anos. Uau! Por anos, de uma igreja muito importante em São Paulo. E eu fiquei pensando assim, como que o culto pode fluir num cenário desse? Eu tenho como primícia no meu coração de que a gente constrói o culto junto com o pastor. E o pastor recebe do Senhor aquilo que vai ser executado no culto. A mensagem, o conteúdo, a série de mensagem. E o papel do pastor de adoração, do ministro de adoração, é ajudar, é ser parceiro, a contribuir para que o culto tenha realmente uma centralidade em Jesus e ajudar e apoiar o pastor nas decisões a serem tomadas. O conselho que eu dou, se é que você me permite dar um conselho ao término dessa resposta, é de que se você, pastor de adoração ou líder de adoração, não gosta do seu líder, do seu pastor, sai da igreja, procura outro lugar. Porque não tem como não trabalhar junto. Precisa trabalhar junto, precisa ser amigo, tem que ter relacionamento. Tem que ter amigos, tem que ter afinidade, empatia. Tem que ter empatia, afinidade, a palavra é essa, afinidade. Como é que é a tua relação com o Sidney Costa lá em Alphaville? Nossa, primeiro a gente é amigo. Acho que antes de ele ser o meu pastor, ele é meu amigo. Ele é meu pastor e ele é meu chefe também. Meu papel com o pastor Sidney, quando ele coloca os desafios para a gente, os sonhos, e são muitos sonhos que ele coloca para a gente, porque ele sempre mexe para tirar a gente da zona de conforto, o que é bom, porque a gente vai se acomodando. O meu papel é ajudá-lo a viabilizar e apoiá-lo nos sonhos e nas decisões que ele está tomando, e não atrapalhar. Perfeito. Sabe, mas também tem uma importância, o pastor da igreja também apoiar, dar retaguarda para o ministro do louvor, né? Porque o ministro do louvor sempre é muito criticado por algumas pessoas. Sim. E é importante que o pastor dê suporte, converse, apoie. Fundamental. Porque senão vai ter aquela competição entre os dois, né? O pastor Sidney faz uma coisa bem bacana com a gente, que ele fala sobre a questão do alinhamento. Então, eu posso talvez tomar uma decisão que ele não estava sabendo. A pessoa chega para ele e fala assim, olha, o pastor Hugo falou isso, ele vai me apoiar naquele momento. Ele fala assim, não, o pastor Hugo falou, está falado, e ele vai chegar comigo. Hugo, o que foi isso? O que está acontecendo? O que você pretende fazer com esse movimento? Então, a questão a afinidade, do alinhamento, ela é muito importante, das duas partes. Então, o apoio do pastor é importantíssimo para o pastor de adoração. Mas eu diria que é mais importante o pastor de adoração ajudar como suporte, entender de que ele é suporte, apoio no culto para o pastor da igreja. Perfeito. E não que ele é o pastor da igreja e de que ele é o dono do culto. No culto tem muita gente envolvida. Claro. E o pastor sonhou esse culto. Ele está com o coração ardendo sobre aquilo que ele vai pregar. E o louvor precisa estar em sincronia, em sintonia com o pastor. Com certeza. Hugo, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre como deve ser essa relação do pastor de adoração ou ministro com os músicos da igreja. Acho que, em primeiro lugar, é relacional. Um pastor de adoração ele precisa se relacionar com as pessoas que são fundamentais para o ministério.
Um pastor de adoração, um ministro de adoração, ele não consegue entregar um culto se ele não tiver os voluntários da banda, os voluntários da equipe técnica, o coro, a orquestra. Então é de relacionamento. Claro que dependendo do tamanho da igreja, você não consegue se relacionar com todo mundo, mas é importante você deixar os canais abertos, estar disponível para conversar, acolher, abraçar. Hoje a gente tem a ferramenta do WhatsApp, que é uma ferramenta do celular, que é uma ferramenta importante até para falar com pessoas, responder pessoas, aconselhar pessoas, abrir a sua casa de maneira esporádica, onde você possa receber as pessoas por um café, por um chá, fazer um ensaio vez ou outra na sua casa. Ir além do culto, então. Além do culto. Mas é muito relacional. Se você realmente se relacionar com o músico, com o voluntário da adoração, você vai ter ele perto e ele vai estar com você. É uma relação de reciprocidade. Por que eu vou me relacionar com o pastor Hugo? Ele não conversa comigo, ele nem passa por mim, nem me cumprimenta. Por que eu vou tocar com ele? Vou tocar com outro. Então é muito relacional. Agora, é fácil? Não, não é fácil, é difícil. Tem pessoas que são mais fáceis para se relacionar, tem pessoas que são mais difíceis para se relacionar. Mas o sinal importante a ser passado é de que estou aberto para conversar, estou aberto para chorar com você, para se alegrar com você, e os canais são esses. E na hora de montar o grupo para tocar, quais os critérios que você leva em conta? Apenas o relacionamento? Leva também em conta a questão técnica, a performance, o coração? Como é que tu lida com isso? Hoje a gente tem colocado processos, e o processo ele é fundamental para você construir alguma coisa. Não dá para do dia para a noite você começar a inventar a roda. E esses processos não fui eu que inventei também não, pastor. São processos que já existem, que a gente vai observando outras realidades e vendo, poxa, isso pode funcionar para a gente. Poxa, isso aqui é bom. Um pastor ele tem que se preparar para pregar, não é verdade? Claro. Você, quando vai pensar numa série de mensagens, você não se recolhe, pensa, lê. Com certeza. Busca inspiração, estudo, pensa, fontes, conversa. E vai ler livro, procura assuntos, mensagens que alguém já tenha pregado, para você, opa, esse é um ponto de vista interessante. Por que na música não tem esse estudo? Por que não tem a leitura da palavra? Por que a pessoa não se dedica ao estudo da música? Por que ela não se prepara numa vida de devocional com Deus? Por que é tudo no oba-oba? Não pode ser no oba-oba. Então, hoje a gente estabeleceu um processo. Primeiro, precisa ser membro. Porque quando a pessoa se torna membro da igreja, ela está dizendo, eu estou alinhado com a doutrina da igreja, estou alinhado com a visão da igreja. Eu faço parte, concordo com o pastor Cabral, ele está centrado em Jesus, é isso que eu acredito. Então é o primeiro sinal que ele me passa, ele é membro, então ele acredita nisso. Segundo, ele entende que ele está em missão, maravilha. Terceiro, ele precisa então fazer uma entrevista, para a gente saber se essa pessoa realmente é convertida, ou se ela é uma pessoa que pode, claro, ser convertida, mas está cheia de feridas emocionais, questões de relacionamento que precisam ser trabalhadas, ou frustrações, e a gente precisa trabalhar isso na pessoa. E antes de colocá-la para cantar, é muito importante de que essas feridas possam ser tratadas, porque o tempo não cura, as feridas não vão se fechar sozinhas, você precisa do remédio certo para isso. Então tem aí as ferramentas do Celebrando, aconselhamento, ou até casos de terapia. A pessoa precisa fazer uma terapia. Precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, uma ajuda de um profissional. Em alguns casos mais extremos, até medicação. E aí ela precisa, por fim, dentro da área da adoração, precisa mostrar se ela realmente sabe cantar, se ela é afinada, se ela sabe tocar. E a gente, pastor, é muito importante isso aqui, a gente não pode ter medo de falar sim e não. Sim. Você está apto para cantar, para tocar. Não, ainda você não está pronta para cantar nem para tocar. Você realmente quer tocar ou quer cantar? Quero. Então eu vou te ajudar. Tem uma escola de música aqui da igreja, ou tem uma escola ali perto da sua casa, ou YouTube, ou tem esses métodos, esses livros, vou te dar ferramentas. Se mesmo assim não sair, realmente o teu chamado não é a música. Vai servir em outro lugar. Vai servir em outro lugar. Hugo, eu também queria que você compartilhasse conosco um pouco sobre... Você falou muito aqui sobre os vocais, participar do coro, tem um coro que acompanha os vocais, um coro no culto. Como é que você lida com isso? O que você sugere nessa área? O coro é lindo. O coro, eu vejo coisas muito boas no coro, que a igreja ela não pode abrir mão disso. Nenhuma igreja. Se na sua igreja não tem um coro, monte um coro. Comece um coro, um madrigal, 6, 10 pessoas, 12 pessoas. Comece um coro. O coro ele é acolhedor. O coro ele acaba também servindo a igreja de uma maneira muito especial nas celebrações. A gente tem o coro na nossa igreja que serve nas celebrações.
E eu não sei te explicar, pastor, mas é diferente. É algo diferente, o ajuntamento dessas pessoas. O ambiente muda. O ambiente muda. Acho que as pessoas focadas, todas juntas ali naquele ambiente para louvar Jesus, pode soar estranho, mas traz uma energia diferente, não que seja uma energia mística aqui, mas há algo diferente, e que sem dúvida alguma é a ação do Espírito Santo de Deus. O Beck às vezes tem um preconceito com o coro, achando que o coro é depósito de pessoas que não sabem cantar. Sim. É errado falar isso. Claro. O coro é tão importante quanto o Beck, o coro é tão importante quanto qualquer outra área da igreja. Então muitas igrejas têm perdido a chance e a oportunidade de ter um coro, e muitos têm acabado com seus coros, que é uma pena, porque ele promove comunhão. Eu já vi muita gente que não estava integrada na igreja acabar se encontrando no coro, e dali vai para um PG, e acaba conhecendo uma pessoa que mora perto dela, ela não sabia, e ela consegue ter mais afinidade com essa pessoa, e consegue caminhar junto com essa pessoa. Então o coro, ele é bom em vários aspectos, não só na parte musical, que para o Beck, para qualquer cantor é bom pela questão de timbre, de cantar, de afinar, saber cantar em naipe. Mas igrejas, não abram mão dos seus coros, a gente precisa trabalhar isso e resgatar muitos coros. Hugo, também você falou uma coisa importante aqui no nosso seminário, que tem a ver com o cuidado. O pastor de adoração não é só um músico, não é um cara que só pensa no culto, ele também pensa nas pessoas. Que orientações você dá para os ministros de louvor irem além do ensaio, além do culto, e se envolverem também com a vida dos seus músicos? Bom, como eu te falei, é tudo relacional. O ideal é de que os músicos estejam de alguma forma inseridos em algum PG na igreja. Porque se você só depender do domingo é pouco. Para muita gente, né, o pastor Sidney fala muito disso, para 85% das pessoas a igreja se resume ao domingo. Para o músico não pode se resumir só ao domingo, é pouco. Então é importante ele estar num pequeno grupo. Eu não consigo estar em todos os pequenos grupos, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de ir numa padaria, tomar um cafezinho com leite, com um músico, ouvir as suas lutas, as suas dificuldades e ter a oportunidade de pastoreá-lo, isso é um presente. E já aconteceu também de eu me encontrar com um músico que queria muito falar comigo, e era muito tarde da noite. Eu tinha saído do trabalho, era muito tarde, e ele queria muito falar comigo, ele não estava bem. E eu me encontrei com ele, fiz um esforço danado para me encontrar com ele depois do trabalho, me encontrei com ele em São Paulo. Ele vira para mim e fala assim: Hugo, eu não tô bem. Eu falei: eu também não. Aí ele falou: não, mas não pode. Como assim? Você é pastor, você não pode não estar bem. Eu falei assim: pastor também tem conta para pagar, tem filho, tem dificuldades, desafios. Mas vamos lá, a gente junto, nós vamos nos ajudar, eu vou te ouvir, e a gente vai orar junto, e a gente caminha junto, a gente não está sozinho. Isso mostra interesse, né? Interesse. Se interessar pelas pessoas, ouvir as pessoas, se importar com elas, isso comunica muito. Hugo, mas eu queria também te fazer uma pergunta, uma curiosidade, que é a seguinte: todo ministro de louvor é alguém que está sempre repartindo algo, né? E como é que você se reabastece? Como é que você se inspira? Como é que você alimenta a tua alma? Da onde vem, né, aquilo que você depois reparte com os outros? Sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Eu falei aqui para o pessoal no seminário sobre mexa com a palavra, ela vai mexer com você. Boa. Então a palavra de Deus, ela é a nossa fonte, ela nos alimenta. Jesus é que nos dá energia e nos traz força para poder continuar. Claro que eu também busco livros que têm relação com a área especificamente da adoração, que possam também me dar e trazer óticas diferentes, porque é muito comum a gente também se viciar e ficar numa bolha e achar que a gente é dono da verdade, que a gente sabe a receita do bolo e está tudo certo. Então é muito importante quando a gente pega livros relacionados à adoração e tem óticas diferentes, leituras diferentes do que é o ministério de adoração, qual a sua importância e relevância para a liturgia de um culto, por que ele existe, né? Para que a adoração existe. Então é muito importante a gente também ter as literaturas para poder ter esse crescimento, né? E a dependência da oração. É uma coisa que eu não abro mão de orar pela minha equipe. Eu oro a Deus todos os dias, agradecendo pela equipe, por cada voluntário, porque eu sei que eles também têm um desafio. Claro. Falei aqui no seminário que eu fico encantado, impressionado quando eu vejo pessoas vindo direto do trabalho,
ainda com a sua roupa de trabalho, seja o terno, seja a farda, com o filho. Você vê que a pessoa veio direto do trabalho para poder tocar naquele momento de louvor ou participar de um ensaio. Ou que cruza São Paulo, inteiro de São Paulo, com o trânsito é um caos. Uau, imagina. E quando você vê essa pessoa que cruza São Paulo inteiro para estar no ensaio, eu falei assim, meu Deus, abençoa essas pessoas, renova a força delas, encoraja, dá ousadia para essas pessoas, porque elas realmente sabem que estão em missão e que a missão é amar as pessoas, abraçar as pessoas, mostrar Jesus. Hugo, gostei muito de te ouvir. Eu que Foi gostei. especial. Você está no seminário, também tem esse papo aqui comigo aqui entre amigos, que é sempre especial. Você tem influenciado muitos músicos aqui Amém. no Rio Grande Glória do a Sul, Deus. muitas igrejas. Olha a responsa. E nós somos, né, pessoas que temos grande carinho por você. Eu costumo dizer que eu sou teu fã, né? Sou teu recíproco. amigo, e você é um cara que eu tenho muito carinho e admiração. Amém. E eu queria então te dar aqui um grande abraço, dizer que você aqui é bem-vindo sempre aqui em Porto Amém, Alegre. pastor. Eu que agradeço. É um privilégio fazer parte disso aqui, disso tudo. Abraço, querido. Abraço, pastor. Muito bom. Valeu, gente. Curte aí, inscreva-se no canal, compartilha. Deus te abençoe.